Alfabeto de redes, letra N. Letra N tem NAT, NAS, NOC, NAGIS. NAT, Network Address Translation. Então, é uma tecnologia que traduz endereços IP privados para endereços IP públicos. Na verdade, assim, normalmente é usado dessa forma, mas NAT é um processo de tradução. Então, necessariamente, não há por que ser IPs públicos. É um IP por outro IP. Mas normalmente é usado para compartilhar uma única conexão externa. Então, quando está falando de NAT, normalmente está se dizendo o seguinte. Nesse caso aqui, todo mundo que está nessa rede local vai sair com este IP aqui dessa interface, deste roteador. Por quê? Porque esse IP aqui é um IP que seria um IP público, um IP visível por qualquer uma dessas máquinas que estão em outras redes, mesmo as que estão atrás de um outro NAT também. Então a ideia é usar a tradução de múltiplos IPs ou de um IP por um IP ou vários IPs que são visíveis para as outras redes. Outra forma de NAT bastante comum é de redirecionamento de portas. Ou seja, definir uma porta neste equipamento aqui, que é visível na internet ou para outras redes, e essa porta, ao ser conectada, uma porta TCP ou UDP, ser direcionada para uma máquina interna. Uma porta pode ser igual ou outra. Então são formas de uso de NAT. Então NAT é uma coisa mais aberta. Em provedores existe o CGNAT. Então tu tem milhares de IPs internos que são traduzidos por centenas ou também podem ter milhares de IPs visíveis. Então é uma forma de fazer NAT em grande escala. É um processo de tradução, em resumo. Mas Network Attached Storage é um dispositivo de armazenamento conectado em rede que fornece esse armazenamento centralizado e possibilita compartilhar para computadores ou dispositivos na rede. Então isso aqui é muito usado na área de redes. É a base aí dos sistemas de virtualização. Então, a partir de protocolos diversos, normalmente NFS e iSCSI em servidores, uso de CIFS ou Samba, né? Uso de SMB, mas também pode ser FTP, pode ser qualquer coisa que permita que clientes possam acessar seus arquivos. Então, os arquivos vão estar armazenados num conjunto de HDs nessa estrutura aqui, que é um NAS, e a partir dos protocolos, esses clientes aqui acessam os seus arquivos. Essa é a ideia de um NAS. O NOC é o Network Operation Center. Esse termo é usado em redes como um centro de operações, né? Então seria a base onde ficam os técnicos atuando, realizando monitoramento, gerenciamento, manutenção. Então aqui teria o centro principal de operações. Aí eu botei duas imagens aqui, uma da expectativa, né? O que seria um centro de observações, né? Observabilidade, que é o termo usado hoje, telemetria, mas um NOC seria algo desse tipo. Mas a realidade muitas vezes é essa aqui, certo? Uma infraestrutura bem precária, com condições não ideais de trabalho. Isso é comum acontecer, porque as redes vão aumentando
e não se caminha junto com a infraestrutura para dar manutenção para essa rede e acaba acontecendo coisas desse tipo. Mas normalmente esse termo aqui seria o centro de operações, onde ficam os técnicos responsáveis pelo suporte da rede. O Nagios é um software de monitoramento de código-fonte aberto. É um dos softwares que fazem isso, né? Ele é bastante popular. Ele está há mais de 30 anos sendo desenvolvido. Tem versões pagas, versões gratuitas. Tem o princípio de todas essas ferramentas, né? Que é o uso de plugins, é o uso de agentes de monitoramento. Então vai se fazer monitoramento de espaço em disco, de conexões em portas, de status dos hosts, de relação entre um host e outro, de dependências, geração de gráficos, alertas principalmente, né? Então consoles de alerta com status dos dispositivos, dos serviços. O Nagios é uma dessas ferramentas. Após NetFlow, NFS, NTP e NIC. Então, o NetFlow é um protocolo que ele faz coleta e análise de tráfego de rede. Então, ele é usado para gerenciar os fluxos de dados. O que é isso aqui? O que é diferente disso aqui de um monitoramento de bytes de entrada e saída de uma interface? A diferença é essa aqui. Temos aqui, por exemplo, um gráfico similar ao que se vê no MRTG, por exemplo. Então eu tenho bytes de entrada e saída de uma interface. Só que eu consigo, a partir de filtros, processando esses filtros, saber quais IPs, em quais portas, quantos pacotes, qual foi o volume de bytes, quantos fluxos, que hora foi exatamente, qual o protocolo de camada de transporte. E eu consigo identificar, então, quem gerou esse tráfego aqui. Qual IP? Qual porta? Qual o destino? Qual a origem? O NetFlow é baseado em probes. O que são probes? Eles são configurados em switches roteadores, ou no Linux, ou no Windows, e são enviados esses fluxos para um coletor. E a partir desse coletor se gera esses gráficos aqui. Então o equipamento tem que ter suporte ao NetFlow. Hoje é uma coisa bastante comum. Então isso aqui é imprescindível numa rede para fazer monitoramento. O NFS, Network File System, ele é um protocolo de sistema de arquivos bastante antigo, aí, nos anos 80, ainda é usado. Então permite fazer compartilhamento. No mundo Linux, ele é o principal. No mundo Unix. No Windows não é tão popular, certo? Não tem tantas versões aí. Mas no Linux é a forma como tu compartilha. Então aqui tem um exemplo de um compartilhamento. E o NFS, ao ser compartilhado, não precisa de nenhuma ferramenta diferente para usar esse compartilhamento. Então, um exemplo. Quero copiar um arquivo. Vai usar o CP. Quero remover. Vai usar o RM. Quero mover. MV. Quero criar um diretório. mkdir. Não tem diferença nenhuma. Então, na medida que eu monto um compartilhamento, ele funciona como uma partição qualquer local. Mas isso, obviamente, acontece na rede. Então, você faz um processo de montagem de um compartilhamento, ele é montado no cliente e a partir daqui se usa com as ferramentas de tratamento de arquivos e pastas, né, e diretórios padrão no Linux. O NTP é um protocolo para sincronizar relógios, então faz sincronização de tempo. Isso serve para garantir que todos os dispositivos tenham o mesmo tempo de referência. Isso é fundamental em redes, principalmente para sincronização em certificados, em logs, fazer correlação de eventos. Então o NTP é um protocolo bem complexo, apesar de uso bem simples, né?
Eu quero verificar o horário, então eu aponto para um servidor de horário e ele atualiza o meu relógio local. Mas esse protocolo ele tem vários níveis, tem hierarquias, desde um relógio atômico na sua origem, tem que tratar também a questão do tempo de transmissão, tem que ser retirado, né, para fazer o cálculo do tempo exato, né, da hora exata. Então tem várias coisas relacionadas aí ao NTP, mas ele é um protocolo de sincronização de tempo. Após NIC, Network Interface Card. Genericamente aqui é a interface de rede. Então uma placa de interface de rede que é instalada em computador, servidor, dispositivo, que for, e fornece uma interface física para transmissão e recepção de dados. Então, normalmente quando se fala NIC, está se falando em interface física. Então vai ter uma identificação nessa interface, um endereço de hardware, normalmente, um endereço MAC. Vai ter um MTU, vão ter características como velocidade da interface, o tipo de mídia a ser usado. Então, por exemplo, aqui tem GBIC, tem mini GBIC, posso botar fibra ótica direto nesse cara aqui. Tenho interfaces que possibilitam múltiplas conexões. Existe aqui também a questão do barramento utilizado, PCI Express, X1, X2, X4, X16. Então, a velocidade, a tecnologia. Atualmente, essas placas aqui, grande parte delas, são no padrão Ethernet. E aí as velocidades, aí 10, 100, 1000, 10 GB, por aí vai. Por último, temos Node, ou nó, notificação e neighbor, vizinho. Então, Node é um sinônimo de host. Então, um ponto de conexão, onde os dados podem ser transmitidos. Então, genericamente, às vezes se fala de forma intercalada, né? Um host, um nó da rede. Isso vem a ser da época que era um barramento, né? Então, se tinha um nó aqui, onde acoplava um equipamento ao resto da rede. Esse é o termo que saiu de Node, certo? Mas nada mais é do que um host, um equipamento ligado em rede. Notificação. Então, uma mensagem, um alerta, gerado para o sistema de monitoramento, para informar sobre eventos, atividades ou condições específicas de uma rede ou sistema. Então, genericamente, a notificação vai gerar esse tipo de alerta aqui, que está se usando o Telegram com o Nagios. Então, a partir de verificações da ferramenta de monitoramento, e se os resultados dessas verificações não atendem os limites estabelecidos, vão ser gerados alertas. E essas notificações podem vir por e-mail, por SMS, pelo Telegram, pelo WhatsApp, pode emitir sons, pode acender luzes, bom, depende do que vai ser feito a partir daí. Mas genericamente notificações são algo bastante corriqueiro aí na área de redes. E neighbor, termo usado para redes, né, para se referir a dispositivos vizinhos, especialmente em contexto de protocolo de descoberta de vizinhos, como o ARP, como o NDP, mas no SPF também, no BGP, então em protocolos que tratam de roteamento, no RIP. O que é basicamente um vizinho? Esse cara aqui é vizinho desse porque eles têm uma rede em comum. Da mesma forma que esse cara aqui é vizinho desse aqui porque ele tem uma rede em comum. O mesmo vale aqui. Mas, por exemplo, esse Z aqui, ele não é vizinho do Y. Esses caras aqui, ó, não são vizinhos. Mas eles se encontram de forma indireta. Ou passando pelo V ou passando pelo X. Então, vizinho tenho conexão direta com o dispositivo.
ou seja, uma rede diretamente conectada. Então, esses aqui são os termos do alfabeto da área de redes na letra N.